um ditado oriental que diz que o homem comum fala, o sábio escuta e o tolo discute. E o Livro dos Espíritos, nós vimos dias atrás, a definição dos espíritos pseudo-sábios. São aqueles que misturam algumas verdades em meio aos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja, a obstinação, dizem os espíritos, dos quais eles não conseguiram se despir ainda após a morte física. Ora, se existe gente que desencarnou e mantém preconceitos e falsas virtudes intelectuais, e estes, tanto quanto os demais, estão sempre reencarnando, é fácil deduzir que aqui também está cheio de encarnados pseudo-sábios. Exatamente como diz o Livro dos Espíritos. São presunçosos, são orgulhosos, são arrogantes, são mentirosos, sepulcros caiados, segundo a expressão de Jesus. E como está fácil encontrá-los, não só nas redes sociais, mas em toda parte, no meio político inclusive. Basta ouvir um pouco os inquisidores da CPI da Covid-19. E do mesmo modo como Kardec recomenda muita prudência e bom senso ao se ouvir o que dizem os espíritos, para não sermos enganados, o mesmo vale em relação aos encarnados. Com um agravante, porque entre os primeiros, muitas vezes estes exibicionismos intelectuais, podemos dizer que são tentativas de demonstrar, possuir conhecimentos maiores do que realmente possuem. Já os que estão conosco aqui, além de não terem moral para estarem muitas vezes onde estão, ocupando os cargos que ocupam, agem por interesses vis. É preciso muita cautela para não se deixar enganar pela retórica, pelos discursos inflamados e bem elaborados, por falsas defesas de valores éticos que eles próprios não possuem. Até mesmo muitos dos que afirmam estar preocupados com vidas humanas, na realidade, só estão pensando em poder e em vantagens financeiras ilícitas. Diálogo Espírita está no ar. Queridos amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje, nós vamos partir de uma frase conhecida de todo mundo e vamos ver o que a gente pode extrair de aprendizado para nós todos em cima dessa frase. Comigo aqui a Rose Heidemann, mais uma vez, e Humberto Mafersoni. Nós vamos falar sobre cada cabeça uma sentença. Ah, meu Deus. Nós vamos dividir, então, nosso tema livre de hoje em duas partes. No primeiro bloco, nós vamos ver aqui, mais tratando do nosso dia a dia, bastante conturbado, inclusive nessa área de interatividade hoje, pela aproximação das facilidades das redes sociais, né? Eu coloquei na abertura, vocês devem ter percebido que eu comentei sobre os espíritos pseudo-sábios, e da condição de que hoje em dia nós temos justamente essa facilidade de expor as nossas ideias, as nossas opiniões, mas nós entendemos que não estamos sabendo lidar com isso adequadamente. Mas eu vou deixar para eles comentarem depois. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês, assim, para vocês terem, digamos, uma matéria-prima para trabalhar essas ideias. Eu lembro que a gente vai discutir aqui, então, a individualidade de que cada um deve ser respeitada, essa individualidade, mas também avaliar o grau de responsabilidade por aquilo que se diz e por aquilo que se faz, né? Nós temos aí, aliás, você é o seu chão, né? É a sua área, porque é da advocacia. Quando a gente fala aqui de responsabilidade civil e a responsabilidade espiritual também, né? Então, hoje em dia, todo mundo se arvora, tem o direito de falar o que bem entende, mas
ou melhor, muitas vezes até sobre aquilo que não entende, o que é pior, né? Esse é o maior problema de tudo. Com certeza. E a gente está vendo muito disso, inclusive na grande mídia, né, na televisão. Eu falei da CPI da Covid na abertura e depois eles vão falar. Bom, e falei dos espíritos sábios e recordando então aqui, mistura algumas verdades com erros os mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja, a obstinação que eles não conseguiram se despir. Isso depois que desencarnam. Mas é natural, como eu coloquei ali, porque se os que estão do lado de lá era gente como a gente, que estava do lado de cá, e ninguém se transforma só porque morreu, eles continuam pensando e agindo e desejando da mesma maneira que faziam aqui. E que nós fazemos. Está cheio do lado de lá e está cheio do lado de cá, que vai passar para o lado dela também. Né? Então, é isso. Pessoas que gostam de dar palpite em tudo, são entendidos de tudo que é assunto, são especialistas, e lamentavelmente a gente vê uma balbúrdia, a gente fica, muitas vezes, nós ficamos perdidos, as tais das fake news, a gente não sabe mais em quem acreditar, porque aparece tanta tolice misturada com algumas verdades às vezes. Esse né? é o problema, né? Então, coloquei como um exemplo prático, de novo, falando sobre a Covid, vocês já devem ter percebido que em termos de pandemia, como surgiu especialista, né? Principalmente jornalista e político, e sabe muito mais do que os médicos. Médicos que às vezes estão sendo ridicularizados, pessoas com currículo exuberante, décadas dedicadas à medicina, à vida, à pesquisa, muitas vezes, que são maltratados, humilhados, desrespeitados no seu trabalho profissional. Isso é vergonhoso para o nosso país e a gente não pode concordar com isso. Então eu vou começar aqui pelo Humberto, suas primeiras palavras, como é que você vê essa problemática, Humberto? Bem, o que ocorre, eu vou pegar esse gancho das pessoas que falam sem conhecimento, né? Muitas vezes se julga sem estudo, sem compreender a essência da coisa, como você comentou sobre a Covid. Isso ocorre com religiões, né? Muitos adeptos de uma determinada religião criticam outras ideias religiosas sem ter lido, sem conhecer os princípios, né, daquela religião. Então, o maior erro que eu acredito que o ser humano comete é esse, não estudar, não compreender e não ter ciência para poder julgar ou para poder se manifestar a respeito de alguma coisa, não é verdade? É fácil falar de futebol, mas geralmente a gente fala de futebol, mas geralmente não são os que não jogam futebol que falam mais, na verdade, os que querem escalar a seleção. Então e não sabem jogar o futebol direito. Então eu acredito que é por aí. O nosso maior erro é não ter conhecimento daquilo que a gente faz. Deveríamos, para falar realmente, para impor uma opinião, devia ter uma base mínima de conhecimento e de experiência. Pois é. Falar é fácil, né? Até agora, para responder, é fácil. A gente tem que pensar o que dizer. O que acontece em todas as épocas, né? As pessoas que têm pouca base, que estão inseguras, não têm conhecimento suficiente, elas precisam falar muito para se impor, porque querem, né, adquirir aquele respeito, ocupar seu espaço. O valor real, ele aparece, ele não precisa ficar fazendo discurso. Aqueles que nós vemos em discursos inflamados, né, a não ser os legitimamente movidos por um ideal superior, normalmente tem um vazio interior e precisam fazer muito barulho para que isso não apareça. Então é até uma forma de autodefesa compreensível. As opiniões pessoais são profundamente respeitáveis, os pensamentos de cada um também. A única liberdade absoluta, né, segundo o Livro dos Espíritos, está no pensar, e o pensar se traduz nas palavras. Mas a palavra tem energia, ela expressa a nossa forma de ser, a nossa energia mental, ela contagia. Então ela é um instrumento que precisa ser usado com muita responsabilidade. Principalmente nesse momento de pandemia, nós vemos os abnegados médicos que se reuniram, por exemplo, acho que é Médicos pela Vida, né? Trabalhando de graça.
tentando salvar pessoas, um tratamento que eles viram que funciona, na experiência deles funciona, seja qual for, e desrespeitados no seu labor. Por quê? Porque é mais fácil você atacar aquilo que todos atacam. A multidão, né, é como uma matilha, vê a caça e vai atrás. Os políticos reunidos que buscam, né, sua plataforma eleitoral através da divulgação das suas ideias, muitas vezes também não têm a responsabilidade devida nas suas colocações. É mais fácil atacar do que ler. Quantos deles leram uma pesquisa séria, né, a respeito daquilo que eles atacam? Que autores eles citam? Então, é muito complicado em qualquer época, mas hoje em dia, como você colocou, com a facilidade da divulgação pelas mídias sociais, a irresponsabilidade na divulgação de ideias, atacando reputações idôneas e pessoas que altruisticamente estão se expondo para salvar vidas sem ganhar nada com isso, a não ser a satisfação pessoal, é uma demonstração de quão primitiva a humanidade ainda é, quanto nós somos atrasados. Vimos alguém aparentemente fragilizado, que todos atacam, nos juntamos a essa opinião sem termos lido uma pesquisa profunda a respeito do tema. E a gente lembra aqui, né, Humberto, não sei bem quem que estava comigo num programa recente, que nós falávamos da mensagem de cada um, né? Então é evidente que quem somos nós para alterar esse panorama social, né? A gente faz o alerta de que todos nós devemos estar bem despertos para fazer a separação do joio e do trigo, digamos assim, nessa área, né? E nós não podemos impedir que essas pessoas se manifestem, até porque muitas são pessoas proeminentes, pessoas que têm a sua disposição, têm espaço para isso, que às vezes é franqueado até mais do que devia, né? Justamente por outros interesses escusos. O que nós podemos fazer? Nós temos que cuidar da nossa parte, né? Além de não se deixar contaminar por esse tipo de ambiente, por esse tipo de situação, de ideias, nos preservar a nossa intimidade, a nossa serenidade e procurarmos errar o menos possível. Ainda tem, acho que antes de irmos para o nosso pequeno intervalo, você quer fazer mais alguma coisa sobre o que dito até agora? Eu complementaria que cada um de nós é um universo pensante, porque temos a nossa experiência, a nossa vivência e tudo isso se soma, o que nos faz com um pensamento único, diferente de cada um dos demais. Porém, que é necessário, ao julgarmos qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer atitude, usar desse nosso complexo interior e julgar dentro do nosso livre-arbítrio, mas com base, vamos dizer, na nossa consciência, com base na legitimidade do que a gente está falando, da forma como a gente está julgando. Podemos não julgar certo, mas seguir a nossa diretriz de pensamento, a nossa diretriz de honestidade ao julgar aquilo. Porque nem todo mundo vai estar certo, né? Vamos dizer, numa controvérsia, sempre vai ter alguém mais certo e outros menos certo. Sim. Mas o que vai valer nesse momento é vamos dizer, a legitimidade com que eu vou falar aquilo que eu acredito. Sim. Né? Porque quando você colocou bem a chamada honestidade intelectual, inclusive, né? Se a pessoa ela pode cometer erros naquilo que expõe, às vezes na melhor das intenções. Porque o grau de conhecimento, nós estamos falando aqui, demos um exemplo, mas ela vale para todas as áreas, você puxou bem anteriormente sobre às vezes serem determinados segmentos filosóficos ou religiosos serem atacados gratuitamente, né, com desconhecimento de causa. Desconhecimento total. Então, essas coisas acontecem e algumas coisas a gente sabe que é um processo natural de aprendizado. As pessoas têm vontade, às vezes até realmente por desconhecimento. Elas têm vontade de acertar, mas foram mal informadas muitas vezes, não tiveram contato, não tiveram a oportunidade de serem melhor informadas e elas acabam propagando essas ideias próprias. Tudo bem. Agora, o maior problema é quando realmente se vê práticas
da chamada desonestidade intelectual, que você faz de propósito para confundir, não para esclarecer. Antigamente tinha um programa na televisão que dizia, que era um programa de humor que falava isso: eu não vim aqui para esclarecer, eu vim para confundir, para complicar, uma coisa Fora a assim. falta de ética em você manifestar uma opinião publicamente, né, sem ter estudado o assunto. Isso é desonestidade também. Como é que você vai manifestar uma opinião se você não leu um trabalho sério sobre o tema? Como é que você vai dizer que tal coisa é certa ou tal é errada se você não cita nenhuma pesquisa feita em profundidade sobre aquele assunto? Isso é desonestidade também. Então, nós vamos para um intervalozinho rápido e na volta a gente vai levar assim, um pouquinho mais para o lado da responsabilidade espiritual que a gente tem também em relação a nesse sentido da frase título do nosso programa, do nosso tema livre de hoje, que é Cada Cabeça uma Sentença. Voltamos já. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Pássaros e Lírios. Um diálogo sobre a verdade, breves apontamentos sobre a educação e ainda na seção livros que eu recomendo, a indicação de 2 livros. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre cada cabeça uma sentença. O que tem por trás desta frase? Primeiro bloco falamos aí em termos de relacionamento, de interatividade social das pessoas, de falar, agir, etc. O que isso repercute nas nossas vidas. E agora nós vamos entrar mais para o lado, enveredar mais para o lado espiritual. Começo aqui com o Humberto e pergunto, Humberto, é assim mesmo que funciona? Cada cabeça uma sentença, mas essa sentença, quem que julga? Deus julga ou há uma espécie de auto-julgamento? Então, compreendemos pela instrução dos Espíritos que é um auto-julgamento, né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a espiritualidade, onde está escrita as leis de Deus, né? E os Espíritos respondem, na consciência. Ou seja, cada um de nós traz na consciência as leis de Deus. E conforme nos desenvolvemos intelectual e moralmente, mais compreendemos essas leis. Só que desenvolvemos primeiro intelectualmente e ficamos cada vez mais responsáveis moralmente pelo cumprimento dessas leis. Concorda, Rosi? É meio difícil discordar disso, né? Bem colocado. Quando a gente pensa, né, em termos de um julgamento externo, ele não é compatível com a grandeza do universo, né? Quando você vê as galáxias, esse universo que talvez seja um de multiversos, com leis naturais, nós entendemos, ainda mais com o esclarecimento espírita, claro, que tudo está submetido a leis naturais. Deus não vai ficar mexendo movimentos e fazendo regras de exceção, senão não teria perfeição absoluta. Então, se tudo está submetido a leis naturais, o nosso progresso moral, a nossa evolução também tem que ser incentivada por leis naturais. Como que isso funciona? A lei do progresso, ela está escrita dentro de nós, inscrita dentro de nós. Deus colocou como se fosse um chip diretor que nos faz, adquirido um determinado estágio de desenvolvimento, ansiarmos pela aquisição seguinte. Uma espécie de insatisfação com o status quo, uma necessidade de ir além. E isso funciona do ponto de vista da evolução moral de 2 formas. Porque não nos sentimos suficientemente bem conosco mesmo, com a vida, com o mundo que nos rodeia, queremos melhorar de alguma forma, ou porque infringimos de alguma forma a harmonia das leis naturais, das leis divinas, e temos que responder por isso não por um castigo, mas por uma necessidade de aprendizagem. Deus nos criou pequenos, simples, ignorantes, mas nos pôs a necessidade de progredir inscrita dentro de nós e nos destinou a um grau de aperfeiçoamento contínuo. Isso significa o quê? Para nós adquirirmos a experiência, precisamos aprender. Se precisamos aprender a ter generosidade, a termos altruísmo, de maneira a termos liberdade total e domínio das energias que nos rodeiam, do ponto de vista material e espiritual também, nós precisamos, de alguma forma, dominar aquilo que é o bem só para nós mesmos, que é o mal para todos.
Para que isso aconteça, através das leis naturais, quando nós agimos incorretamente, abusamos das nossas energias físicas, do nosso corpo, nós temos o resultado imediato, comemos muito, passamos mal, né? Não cuidamos da saúde, ficamos doentes, nos expomos a um contágio desnecessariamente, indevidamente, podemos ter uma doença que seria evitável. Mas do ponto de vista moral, não é muito diferente. As energias que regem o plano espiritual são também matéria, só que noutra dimensão vibratória. Quando nós pensamos mal de alguém, quando nós agimos de forma egoísta, prejudicamos o direito do próximo, nós produzimos energias materiais em outra dimensão vibratória negativas, que se impregnam no nosso corpo espiritual e ficam registradas dentro de nós. A consequência imediata disso, se nós já temos alguma sensibilidade, é nos sentirmos mal. Deixamos de ter aquela alegria de viver, aquele sentimento de plenitude, parece que as coisas escurecem. Mas, de alguma forma, esse é um processo que traz em si mesmo a solução. Quando nós infringimos a lei divina, de alguma forma, o processo de recuperação vem por quê? Porque passamos mal com as reações. O universo não nos retribui com energias positivas de alegria e plenitude quando nós estamos em desarmonia com ele. Então Deus colocou através das leis naturais o nosso próprio instrumento de progresso. O mal que fazemos traz em si a consequência, o mal-estar, a necessidade de resgatar, a falta de equilíbrio até que trabalhemos aquele ponto. Não no processo de crime, lei, julgamento, castigo. É impossível para a natureza divina, segundo entendemos, julgar ou condenar alguém. A gente só julga aquilo que a gente não sabe. Por quê? Porque eu tenho que ter informações a respeito de um fato para decidir se é A ou B. Se eu sei, eu não preciso das informações e não tenho como emitir um julgamento. Porque eu já conheço, eu estou ciente da situação. Deus sabe tudo, então é impossível para a natureza divina julgar. Então, através das próprias leis naturais, da nossa necessidade de buscarmos a harmonização interior, plenitude, alegria de viver, capacidade de amar e sermos amados, nós somos empurrados para um processo de reequilíbrio quando nos desequilibramos. Tanto as nossas faltas morais quanto as nossas faltas físicas produzem energia material em outra dimensão vibratória que se fixam em nós, produzindo registros de desequilíbrio, que somente o nosso trabalho, não é oração, não é pedido, não é dizer Deus me perdoe, é o nosso trabalho para aprendermos aquela lição que ainda não dominamos, é que vai levar ao reequilíbrio. E esse é um processo profundamente pedagógico, educativo, consequência ruim para as coisas que estão em desarmonia com a lei divina, consequência boa para as coisas que estão em harmonia. E um impulso que nos leva naturalmente ao progresso. Algumas situações, claro, são mais difíceis. Você infringe profundamente o direito alheio, mata alguém, calunia, persegue. Você vai ter que ter um esforço duplo de recuperação daquele aprendizado. Então, isso traz sofrimento, traz dor, mas o processo natural de aprendizagem não precisa trazer sofrimento, traz alguma dor só. Humberto, para a gente fechar, você falou ali da consciência, o que acontece? Porque muitas vezes parece que as pessoas, obviamente elas têm consciência, mas elas não estão com essa consciência anestesiada, porque parece que não respeitam nada, né? Eles seguem em frente como se não consultassem, não ouvissem a voz da consciência. Então, supondo que já tem essa consciência formada, o que seria, Wilson? Seria a mesma coisa que aqueles espíritos que ainda estão enraizados no mal, desencarnados, usam para se manter naquele domínio, naquele uso do mal. Eles fazem exatamente isso, eles encobrem, eles fantasiam, né? se transformam até a própria imagem. Sim. Para manter verdadeira aquela vivência doentia, né, e dolorosa, como a Rose colocou, porque por mais que você veja alguém numa aparência de alegria, de satisfação, por dentro é um sofredor, é uma pessoa doente, que está com uma carga energética, como a Rose colocou, desequilibrada, desarmonizada em todos os seus dias. Perde a alegria de viver, né? Exatamente. É a consequência imediata da infração à lei divina, perde a alegria. Então é isso, meus irmãos. Fica para a nossa reflexão aí, bem interessante a exposição aqui dos nossos companheiros e dá tema para meditação durante a semana. Até o nosso próximo encontro. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Pássaros e Lírios. No editorial, Eternos Aprendizes.
e ainda uma abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, nós iremos fazer uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Francisco Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É o item 16, Endireitai os caminhos. É bem interessante que ele começa falando assim: endireitai os caminhos do Senhor, como dizia Isaías. Está em João, capítulo 1, versículo 23. Endireitai os caminhos. Quais caminhos? Emmanuel vem nos convidar a endireitar. É o caminho que seguimos durante a nossa existência. Então ele começa dizendo que o Cristo, até hoje, ele nos convida a endireitar os nossos caminhos. E, na maioria das vezes, muitos de nós nos candidatamos à fé, nós nos candidatamos a homens de boa vontade. Só que com o passar do tempo, sem motivos reais, nós fazemos as nossas dores, os nossos queixumes injustamente, transformando então o nosso viver em lamentações. Muitos de nós pedimos, rogamos e pensamos: onde está Jesus que não vem ao meu encontro, sendo que eu rogo tanto? Será que Deus está tão longe assim que Ele não consegue escutar minhas rogativas? Esquecemos que o Cristo está sempre do nosso lado, junto com os seus mensageiros sinceros. O que falta em nós é boa vontade e dedicação para o bem. Nós vamos então, quando refletimos esse capítulo, perceber que o convite, o chamado está sendo feito. E como que nós estamos caminhando na nossa estrada. Estamos caminhando conscientes, serenamente, trilhando no caminho do bem, da verdade, do amor, da perseverança, da caridade? Ou nós estamos apenas vagando, guiados pelas paixões, como a nau sem rumo, sem nenhum propósito de elevação? Nós, quando direcionamos a nossa vida para o bem, para a esperança, nós vamos adquirindo em nós a certeza que somos amparados e que o Cristo realmente nunca saiu de perto de nós. Que nós possamos entregar os nossos dias a Deus, a Jesus e trabalhar o que temos de melhor dentro de nós, que é o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança. Assim ficamos então. Vamos endireitar os nossos caminhos?